Oi pessoal, a gente aqui de novo numa videoaula. Eu tô gravando para vocês essa videoaula para ensinar cinética química. A gente já viu termoquímica. Termoquímica é o calor liberado ou o calor absorvido numa reação. Cinética vem complementar. Então, o que é cinética? É entender a velocidade com que essa reação se dá. Então a gente está olhando algumas reações que podem ser favorecidas energeticamente, a gente viu liberar energia, mas podem ser prejudicadas cineticamente, pode acontecer muito devagar. E eu propus no desafio a indagação: como fazer uma bomba? O que é uma bomba? Uma bomba é uma reação que vai liberar muita energia de uma maneira muito rápida. Então a cinética e a termo, elas vêm juntas nesse processo de engenharia química para mostrar pra gente ter esse olhar em cima de uma transformação. E é bem legal a gente poder manipular com esses conceitos. Usar a energia a nosso favor e usar a velocidade a nosso favor. Como retardar uma reação, como acelerar uma reação. Isso é muito importante. Numa indústria, o importante é fazer um produto de uma maneira mais rápida possível, gastando menos energia possível. Então, a gente conseguir entender como isso se dá, é conseguir ter nas mãos um processo, né? Um processo industrial. Isso também vai dar para a gente algumas medidas ecológicas, fazer com que algumas degradações aconteçam de uma maneira mais lenta, preservar coral no oceano, preservar uma mata, mostrar essas reações que estão acontecendo sem nenhum critério. Ser agora pensado de uma maneira cinética é muito interessante. Então, às vezes a gente quer acelerar. Se é uma coisa industrial, a gente quer acelerar. Se é uma coisa ecológica, a gente quer retardar, a gente não quer que a coisa se degrade. Então, depende muito do conceito que a gente vai empregar essa nossa capacidade de manipular essas reações. O mais legal é entender como isso se dá. Então, falar de cinética química é estudar realmente como as reações se dão e de que modo elas acontecem na sua velocidade. A primeira parte é desmembrar esse conceito de velocidade e de ente vetorial. Quando a gente estuda velocidade na física, a gente estuda uma velocidade como vetor. A gente sabe que a velocidade vai ter um sentido. A gente pode falar na física em velocidade negativa, se vai contra a trajetória, a origem da trajetória. Na química, a gente pode muito bem substituir esse termo velocidade por rapidez, porque a gente não vai trabalhar com velocidade negativa. Mesmo se for uma velocidade que é de consumo de alguma coisa, a gente vai ter o consumo de algum produto, a gente vai falar ainda em velocidade positiva. Então a gente sempre vai usar módulo de velocidade. Como é que a gente vai tratar a velocidade matematicamente? Então toda velocidade é o cálculo de alguma variação pelo tempo. Velocidade em física é o cálculo da variação do espaço sobre o tempo. Velocidade em química, rapidez, é a variação da quantidade daquilo que eu estou ou fazendo ou destruindo pelo tempo. Variação positiva, eu estou construindo alguma coisa. Velocidade vai ser modular sempre. Velocidade de um reagente, eu estou destruindo alguma coisa. Por isso que eu tenho que colocar em módulo, eu tenho que desprezar o fato de estar essa variação final menos inicial está negativa. Então vamos entender muito bem, velocidade é sempre positiva. Então como é que pode ser essa variação de quantidade? A gente está olhando então esse V como uma velocidade média de uma determinada coisa, de uma determinada substância. Então, a velocidade do hidrogênio, do aparecimento do hidrogênio, velocidade do desaparecimento do oxigênio.
Então, sempre o V vai vir com o que eu estou olhando, a velocidade de quem eu estou olhando. X vai ser a substância dessa reação. A quantidade dessa coisa. Agora, essa coisa, essa substância, essa quantidade pode vir em grama, pode vir em mol, pode vir em concentração, mol por litro. Tudo isso a gente já estudou, ó. Passar grama para mol. Então, é importante o quê? Unidade. Sempre, né? Sempre. Olha para a unidade. A unidade conta o que ele está falando. Ele está se referindo a quê? E o delta tempo também, a gente vai ter unidade de tempo. Aqui sempre uma unidade de tempo. Até velocidades muito lentas, né? Reações muito lentas podem vir dias, anos, né? Então, segundo para velocidade rápida, minuto, hora. Então, sempre olhar a unidade, tá? Vou dar um exemplo. Aqui a gente tem a velocidade, ó, a reação, uma equação aqui, ó, da produção do gás amônio. Então, a molécula de amônia, aqui, ó, ela é produzida através da reação entre o nitrogênio e o hidrogênio. Balanceada, a gente aprendeu a fazer isso. 2 nitrogênios, 2 aqui. 6 hidrogênios, 6 aqui. Tudo que tem antes da seta está depois da seta. É importante, muito. Então, cada hora que eu tenho, cada tempo, a cada consumo de 1 nitrogênio, eu vou consumir 3 hidrogênios e formar 2 mols de amônio, certo? Muito bem. Então, o que ele vai me dar? O que o examinador pode me dar? Ele pode me dar o que ele fez no laboratório. Ele calculou a variação, ó, da concentração em mol por litro do nitrogênio, da molécula de nitrogênio, da substância nitrogênio. Então, foi consumido no tempo zero. Ele tinha o quê? 3 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Tinha uma concentração. Passado 1 segundo, a concentração dele passou a 1,8. Depois de 2 segundos, ele foi lá e mediu 1,2. Depois de 3 segundos, ele foi lá e mediu 0,9. Certo? Então, ele me deu as observações experimentais. Pô, eu tenho variação de quantidade, variação de tempo. O que ele quer? Ele quer a velocidade média do consumo de nitrogênio de 0 a 1 segundo, no instante de 0 a 1 segundo. Então, em 0 tinha 3, em 1 eu tinha 1,8, velocidade de quem? Do nitrogênio. Ó, a referência aqui é o nitrogênio, percebam sempre, esses detalhes são muito importantes, ó, de quem ele está falando e de quem ele mandou informação, tá vendo? É a mesma. Então, eu vou direto na tabela e vejo qual é a variação de quantidade. Final menos inicial, 1,8 menos 3. Dividido pela variação no tempo. Quanto tempo se deu? Final menos inicial, 1 segundo. Ou seja, eu tenho 1,2 vezes 10 a menos 3. Ah, por que você pôs 10 a menos 3 aqui, ó? Porque tá aqui, ó, na nossa unidade. Dividido por 1 mol por litro por segundo. Gente, da onde tira a unidade? Da tabela, ó. Mol por litro por segundo. Foi assim que eu li. Quantidade pelo tempo. Difícil? Imagina. Então, o que ele mostra pra gente? A média tem que ser dada sempre em intervalos de tempo, porque eu preciso do intervalo de tempo. Se eu falo velocidade instantânea, é outro papo. Aqui não, eu tenho uma velocidade média em cada trecho, certo? Então, muitas vezes, ela não é linear. Percebam, ó, a velocidade média no trecho 1 é maior do que a velocidade média no trecho 2. E a velocidade média no trecho 3 é a menor de todas. Já temos algumas dicas aí. O que a gente pode entender
De 0 a 2 vai ser outra velocidade. De 0 a 3 vai ser outra velocidade. O que muda? Muda as observações dos dados dos gráficos. Qual é a variação de nitrogênio de 0 até 2? Ó, a variação, velocidade média do nitrogênio de 0 a 2. O que eu tenho? 0 a 2. 2 é 1,2. 0 é 3. 10 a menos 3 é a quantidade, ó, que eu leio lá na minha tabela. A tabela é igual ao que eu quero? Posso pegar os dados da tabela e pôr a variação do tempo. Então, se a gente for perceber, 1,2 no primeiro minuto. Nos próximos 2 minutos, 0,9. Nos 3 últimos minutos, 0,3. Dá para perceber que a velocidade ela vai caindo, né? Então, a gente tem uma velocidade maior nos primeiros momentos da reação. Isso é importante, gente. Já vamos ficar de olho. Outra coisa que a gente vai ter que ficar de olho também. Estou fazendo o Enem. Eu entendo que a relação é dada e balanceada. O que me mostra os coeficientes estequiométricos dessa reação? O que me mostra a receita dessa reação? Cada vez que eu vou consumir 1 mol de nitrogênio, eu estou consumindo 3 de hidrogênio e fabricando 2 de amônia. Então, as velocidades que são dadas com referência a uma substância, elas podem ter essa relação de proporção quando eu tratar das outras substâncias. De que jeito? Se eu perguntar a velocidade média agora do hidrogênio e eu souber, a tabela me deu só a do nitrogênio, do N2, eu quero do H2, não está na tabela. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regra de 3. Se cada vez que eu consumo 1, eu vou consumir 3 de hidrogênio, eu estou entendendo que eu vou sempre, ó, triplicar. Então, a velocidade vai ser o triplo. Essa regra de 3, 1 está para 3, assim como 1,2 vezes 10 a menos 3 está pela velocidade do hidrogênio, vai se aplicar sempre. Então, sabendo a velocidade de 1, que é dado, eu consigo saber a velocidade de consumo dos outros. Ó, se eu for alimentar esse reator na indústria, eu sei que eu tenho que alimentar com o triplo do hidrogênio. A quantidade de nitrogênio tem que ser alimentada com o triplo de hidrogênio, certo? A mesma coisa acontece com a fabricação da amônia. 1 produz 2. Então, eu faço a regra de 3, certo? Ó, se é 0,9, 1,8. Então, a velocidade, que a gente chama de global, vai ser aquela sempre referente ao que tiver estequiometria 1. Quem tem estequiometria 1? O nitrogênio. Então, a velocidade global de 0 a 3 é a velocidade do nitrogênio, certo? Outra reação, a gente pode ver uma reação também pelo gráfico, né? E o gráfico a gente está mostrando aqui, ó, reagentes. Reagentes vão diminuindo, ó, concentração ou tempo, e o produto vai aumentando, certo? Do que depende a velocidade? Depende de uma teoria que a gente chama de teoria das colisões. Para a gente formar uma substância, a gente precisa que os reagentes eles se encontrem, se choquem e formem a substância. Mas esse choque a gente tem que entender que não pode ser qualquer choque. A gente tem que falar de choque efetivo. Vamos dar uma olhada. O hidrogênio e o iodo vão formar ácido iodídrico. A estequiometria está certa? Tá. Como é que isso pode acontecer? A molécula de hidrogênio encontra com a molécula de iodo e vão reagir. Se elas tiverem energia suficiente, mas não se chocarem de uma maneira eficiente, efetiva, essa substância não vai acontecer. Se elas tiverem
uma posição adequada para o choque, mas não tiverem energia suficiente, também não vai acontecer. Então a gente chama de colisão efetiva ou choque efetivo quando a energia é suficiente e a posição é adequada. Aí eu tenho a formação do produto. Ah, Rosana, por que você está falando isso? Porque daqui depende a velocidade. Se elas só se relarem, elas não vão formar produto. Eu vou estar gastando tempo e energia à toa. Certo? O que eu tenho que entender? Que quando a gente estudou energia, a gente viu o começo e o fim. Quando a gente estuda velocidade, a gente tem que ver o meio. A gente tem que olhar como essa molécula se fez com o que a gente chama de complexo ativado. Só vai acontecer produto se tiver a formação do complexo ativado. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente vai no posto de gasolina, a gasolina e o oxigênio, a gente viu em reação lá em termo que a combustão se dá quando o gasolina, né, o combustível, encontra o comburente, o oxigênio, e se dá a formação de CO2 e água e libera energia. Bom, no ambiente do posto de gasolina, eu tenho muito vapor de gasolina, a gente sente o cheiro da gasolina. E também está cheio de oxigênio. Por que essa reação de combustão não se dá? Se é favorecida energeticamente. Se vai formar um composto que tem menor energia, mais estável. Porque, ainda bem, que esse complexo ativado não é formado. Então, para que eu preciso? O que eu preciso ter? Eu preciso ter uma faísca que dê essa energia suficiente para o complexo ativado se formar e essa reação se dá. Esse complexo ativado mostra pra gente no que se baseia a teoria das colisões. Então, eu estou pensando em um composto, ó. Lembra desse gráfico? A entalpia dos reagentes, a entalpia do produto. A gente estava preocupado só aqui, ó, de ir para reagente até produto. Nossa, olha, o ΔH é positivo, então eu tenho uma reação endotérmica. A gente está só preocupado aqui. Agora a gente vai olhar o meio do caminho, ó. Para o reagente se formar, ou melhor, para o produto se formar, eu preciso que eles se encontrem. Então, eu preciso dar energia, ó, esse pico dessa montanha, aonde eu estou olhando o meu reagente, um gap de energia, formando o complexo ativado, para esse complexo ativado virar o meu produto. Então, eu tenho esse meio de caminho aqui que eu tenho que prestar atenção. E como é que isso aqui, o que isso aqui tem a ver com a velocidade? Quanto maior energia eu tenho para dar nesse complexo ativado, menos velocidade eu tenho. Se eu tenho um complexo ativado se formando com muita energia, essa velocidade é muito baixa. Eu tenho que dar muita energia para formar esse complexo ativado. Mas Rosana, depois vai liberar? Não vai. Mas enquanto não liberar, eu tenho que dar. Depois que eu coloquei fogo na brasa, os outros vão. Porque eu já estou um pouco dessa energia liberada, já está servindo para formar outros complexos ativados. Daí que está a nossa explosão, daí que está a nossa bomba. Se eu tenho reações que precisam de um complexo ativado, que tem uma energia de ativação pequena, essa reação é instantânea e pode liberar muita energia em pouco tempo, certo? Então, ligar o celular no posto de gasolina é uma boa ideia? Não. Qualquer faísca ali, acabou, né? Já dei a energia suficiente para a nossa reação se dar de uma maneira explosiva. Então, eu tô aqui com a energia de ativação. Então, todo mundo tem que entender que esse complexo ativado tem que se formar e que o choque entre as partículas tem que haver de uma maneira adequada. Como é, então, que eu posso... Depois a gente vai ver isso aqui com mais detalhes. Eu quero vir para cá, ó. Como é que eu posso variar, ou seja, mexer na velocidade da reação? A frequência dos choques efetivos entre as partículas dos reagentes
é que determina a velocidade, a gente acabou de ver. Quanto mais choque, mais rápido vai se dar essa reação. Como é que eu aumento o choque de partículas? Se eu aumentar a temperatura, eu aumento a agitação, não aumento? Coisas mais agitadas chocam mais. Então, se eu estou olhando uma velocidade, eu estou olhando uma reação, a velocidade está baixa, se eu aquecer, eu aumento a velocidade. Sempre. Superfície de contato. Se eu estou fazendo uma reação e os choques estão se dando entre os reagentes, isso acontece muito quando os reagentes são sólidos, né? Se eu ponho uma barra de ferro para reagir, eu estou olhando a reação se dando em volta da barra de ferro. Se eu pico essa barra de ferro e coloco para reagir, a reação é mais rápida, porque tem mais lugar para chocar. Então, o comprimento de Sonrisal pus na água, vai efervescer? Vai. Se eu picar, vai efervescer mais rápido? Vai. Porque eu tenho mais superfície. Então, aumentei a temperatura, eu aumento a velocidade. Aumentei a superfície de contato, eu aumento a velocidade. Se eu puser mais coisas para reagir, eu aumento a proporção, né, a probabilidade de choque? Aumento. Alguém já pegou ônibus lotado aqui? Sabe? Entrou num lugar que tem mais gente, eu bato mais. Então, evitar aglomeração, aumenta a superfície de contato. Então, o que a gente está olhando? Temperatura, superfície de contato, concentração de reagentes. E pressão parcial. Isso a gente fala muito com gases. Primeiro tópico que a gente estudou esse ano, né? Aumentar a pressão parcial de um determinado gás é aumentar a quantidade dele, ou diminuir o volume, eu aumento a quantidade de choques. Ai, como é que eu vou decorar tudo isso? Não vou pensar. O que eu estou fazendo está fazendo com que as partículas colidam mais? Sim, aumentei a velocidade. Então, eu estou olhando aqui, ó, temperatura, vamos olhar só para o fator temperatura como aumento da velocidade. Aumento da temperatura, aumenta a energia cinética das partículas, elas batem mais, aumenta a colisão, maior número de choques efetivos, menor tempo de reação, maior a velocidade. Uma regra prática é que cada vez que eu aumento 10 graus em qualquer reação, eu dobro a velocidade, tá? Eu vou cozinhar a batata na água quente. Eu vou conservar o meu alimento na geladeira, porque eu diminuo a temperatura, eu diminuo a velocidade de deterioração do alimento. Esse gráfico aqui, ó, muitas vezes ele é apresentado para mostrar para a gente o número de partículas que já tem energia suficiente para a gente, para acontecer a reação. Então aqui a gente já tem, ó, uma quantidade de partícula, tá vendo essa área? Com energia de ativação. Então, essa quantidade de partícula vai reagir. Quando eu aumento a temperatura, eu abaixo esse gráfico, essa curva, e eu coloco agora uma área, ó, T2, essa área, incluindo a clara e a escura, a área toda aqui, ó, já é um número maior de partículas para reagir. É uma explicação gráfica por que o aumento de temperatura aumenta a velocidade, tá? Superfície de contato. Então, colocando um comprimido efervescente na água, eu tenho uma reação. Se eu coloco ele em pó, se eu pulverizo ele e jogo na água, eu tenho outra reação. Concentração, né? Pressão parcial, concentração dos reagentes. É por isso que a gente tem, no começo de uma reação, uma velocidade maior. Porque no começo da reação eu tenho maior concentração dos reagentes. Quando eles vão passando a produto, eles vão sumindo, e aí a velocidade vai diminuindo. Então, sempre no começo da reação, a velocidade é maior. Um conceito bem legal da gente aprender aqui, quando a gente fala de velocidade, é o conceito de catalisador. O que é um catalisador? O catalisador ele também vai aumentar a velocidade da reação. Mas de que forma? Ele não vai fazer com que os reagentes atinjam a energia de ativação de uma maneira mais rápida, não. Ele vai diminuir essa energia de ativação. Ele vai enfraquecer as ligações e essa energia de ativação vai diminuir.
Então, um catalisador é sempre uma substância. Ah, o Sol é um catalisador. Não é. A platina é. Ela tem que ser física, ela tem que ser uma matéria. O catalisador tem que ser uma substância. Ele tem que ser regenerado. O catalisador não participa da reação. Ele só faz a mediação para os reagentes se encontrarem, por isso que ele abaixa a energia de ativação. Ele é o Tinder. Só faz o encontro, ele não participa do encontro, certo? E ele diminui a energia de ativação. Então, se a gente tem um gráfico que tem uma energia de ativação, ó, no vermelho, o que o catalisador faz? Faz com que a energia de ativação agora seja verde. Então, uma energia de ativação menor, as partículas, elas aparecem, ó, elas vão se formar o complexo ativado mais fácil e aumentar a velocidade. A gente pode discutir muito isso aqui na nossa próxima aula síncrona. Catalisador não mexe no ΔH. Então, se a reação tiver que liberar uma quantidade de energia, ela também vai liberar. Se ela tiver que consumir uma quantidade de energia, ela vai consumir. Só que ela vai fazer isso de uma maneira mais rápida. Então, não vai mexer no ΔH da reação. Certo? Deixa eu ver, eu acho que isso aqui, aqui de uma maneira mais elucidada, né, mais gráfica, eu mostrei o que é catalisador, mostrando para vocês, ó, que uma substância que aparece, tá vendo? E depois é consumida, ela não aparece na reação global, mas ela intermedia aqui, não sei se o verbo é esse que eu posso usar, mas ela entra para melhorar a energia, mas ela não é aplicada à reação, ela é um catalisador. Então, se por acaso aparecer uma reação dada na equação, dá uma olhada naquela substância que aparece na equação, mas não aparece na global, ó. Então, provavelmente, né, se ele perguntar quem é o catalisador, é essa substância. Ah, ele ajudou, mas ele não está envolvido na reação global. Catalisador automotivo, né? A gente tem várias aplicações no nosso cotidiano, melhora a queima, faz com que a reação aconteça de uma maneira mais eficaz, porque diminui a energia de ativação. E essa queima que era pobre passa a ser uma queima completa graças ao catalisador. Catalisadores de platina a gente vai ter, então catalisador automotivo. Aqui enzimas, isso aqui a gente vai trabalhar muito na nossa eletiva. Então, enzima é uma espécie de catalisador, só que a enzima é um catalisador biológico específico. Então, para uma determinada reação, eu tenho uma determinada enzima. Ó, maltose. Então, para quebrar maltes, eu tenho essa enzima. Então, eu posso olhar a enzima como maltase, né? Que ela vai quebrar a molécula de maltose. Então, ela só vai fazer isso. Então, catalisadores que são menos específicos, né? Como o caso da platina, são catalisadores que vão catalisar muitas reações. Agora, a enzima é muito peculiar, porque a enzima, ela é chave fechadura, né? Uma enzima para cada metabolismo. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. E a gente conclui isso nas nossas aulas e com os nossos exercícios, tá? Beijão!